Olá! Nesse tutorial nós vamos discutir para que serve a pergunta focal. Meu nome é Paulo Correia, eu sou um professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP e eu coordeno um grupo de pesquisa sobre mapeamento conceitual. Para obter mais informações, você pode nos visitar na internet ou me mandar um e-mail em caso de dúvida. Lembro também que nós estamos no YouTube com o canal Mapas Conceituais, onde todos os tutoriais são arquivados. A qualquer momento você pode recorrer aos tutoriais acessando a internet. Os mapas conceituais são conjuntos de proposições e as proposições, por sua vez, reúnem dois conceitos e um termo de ligação que explica a relação entre esses dois conceitos. O termo de ligação é escrito sobre uma flecha que indica o sentido de leitura. Desta forma, nós formamos um conjunto com um conceito inicial, um termo de ligação, um conceito final e um sentido de leitura para obter clareza semântica na mensagem formada. Exemplos de proposições podem ser vistos nesse slide, como mapas conceituais facilitam a aprendizagem, brasileiros gostam de futebol. Agora, brasileiros, campo de futebol, que está em vermelho, é uma proposição que tem um problema de clareza semântica, uma vez que o termo de ligação não explica claramente a relação entre brasileiros e futebol. O grande desafio do mapeamento conceitual é achar boas explicações para conectar os conceitos. Quando começamos a fazer um mapa de conceito, parece ser difícil relacionar os conceitos, mas, depois de algum tempo, nossa lista de conceitos aumenta e nós começamos a ver que tudo pode ter relação com tudo. Teoricamente, eu posso relacionar qualquer dois conceitos afirmando ou negando que há uma relação entre eles. É difícil controlar o nosso pensamento quando a gente atinge esse estágio e para isso nós precisamos adotar um critério de seleção para escolher quais são as melhores proposições, ou seja, os melhores conceitos e termos de ligações para o mapa que eu estou fazendo agora. É para isso que serve a pergunta focal. O papel da pergunta focal é selecionar conceitos e termos de ligação, direcionando o meu pensamento para um foco exclusivo, um foco específico. Desta forma, a gente consegue controlar o tamanho dos nossos mapas, bem como torná-los claros a qualquer leitor. A pergunta focal coloca o seguinte desafio para o mapeador. Qual é a área de conhecimento a ser tratada nesse mapa específico? Em outras palavras, podemos dizer que a pergunta focal nos remete a uma outra pergunta. Qual é o mapa conceitual que você quer fazer agora? Vamos, por exemplo, considerar a elaboração de um mapa conceitual sobre aprendizagem. O tema do mapa está colocado e com isso eu consigo fazer uma lista de conceitos. Não se esqueça de fazer sempre a lista de conceito antes de começar a montar as proposições. Vamos imaginar que a minha lista de conceito tenham como os primeiros conceitos mapas conceituais e aprendizagem. Duas maneiras de relacionar esses conceitos, talvez seja a primeira maneira intuitiva, é que mapa conceitual ou mapas conceituais tem a ver com aprendizagem. Claro que você também pode montar uma proposição negando esse fato. Mapas conceituais não têm a ver com aprendizagem. É importante notar que nos dois casos a mensagem está clara e qualquer leitor pode concordar ou discordar da mensagem que está exposta na proposição. O que é natural de acontecer é que depois nós substituímos o tem a ver com ou não tem a ver com um verbo que especifica melhor a relação entre os conceitos. Então, num segundo momento, eu poderia elaborar a proposição mapas conceituais ajudam a aprendizagem. Esse processo de refinamento ocorre mentalmente e ele é bastante rápido. Se você prestar atenção, você vai perceber isso acontecendo com você. Depois de localizar um verbo, eu posso ainda pensar em verbos que sejam sinônimos desse primeiro. Então, eu posso reescrever minha proposição utilizando o verbo facilitar. Mapas conceituais facilitam a aprendizagem. Agora, para expressar plenamente como eu relaciono mapas conceituais e aprendizagem, eu ainda incorporaria um condicionante. Então, a minha proposição final ficaria: mapas conceituais podem facilitar a aprendizagem. Talvez nem sempre isso ocorra. Basta você não gostar de mapas conceituais que a aprendizagem não vai ser favorecida, facilitada por eles. E só para contrastar,
Veja como é sempre possível negar a proposição. Mapas conceituais não podem facilitar a aprendizagem. Interessante notar que nesse slide todas as proposições formadas têm clareza semântica. O importante é ajustar o termo de ligação para que a mensagem da proposição que vai para o mapa reflita de maneira mais cristalina possível, mais precisa possível, a maneira pela qual você relaciona os conceitos. Imaginando um mapa conceitual sobre esses conceitos e com essa proposição, eu poderia supor que o mapa conceitual tem a seguinte pergunta focal: como ocorre a aprendizagem? Olha que boa ideia. Fazer um mapa conceitual de como ocorre a aprendizagem seria um grande exercício. E de presente eu já te forneço essa proposição. Mapas conceituais podem facilitar a aprendizagem. É muito importante perceber que os mapas conceituais refletem a relação conceitual que o autor enxerga neste momento. Como nós aprendemos coisas novas todos os dias, seja na escola, seja fora da escola, e isso acarreta uma mudança na nossa forma de pensar, provavelmente, se nós revisarmos os nossos mapas depois de algum tempo, certamente eles vão mudar. E isso é uma outra vantagem do uso do mapeamento conceitual, a recursividade, ou seja, a possibilidade de rever os mapas ao longo do tempo. Aqueles autores, os mapeadores que se dispuserem a fazer isso, serão capazes de se dar conta da sua própria evolução durante o processo de aprendizagem de um tema específico. Isso nos leva a um conceito muito importante. Mapa conceitual não tem gabarito. O mapa conceitual sempre pode ser melhorado. O meu mapa conceitual é o meu mapa conceitual de hoje. Então, hoje, o melhor mapa conceitual que eu faço sobre esse assunto é o que eu apresento para você agora. Mapas nunca estão prontos. Por outro lado, é claro que nós podemos localizar erros conceituais nos mapas e acertos conceituais nos mapas. Mas eu prefiro pensar em mapas bons ou ruins e não em mapas certos ou errados. Depois de tudo isso, vamos para o CIMAP Tools continuar a elaboração do nosso mapa sobre futebol. Muito bem, aqui está o nosso mapa conceitual sobre futebol. Esse mapa nós desenvolvemos durante a apresentação do tutorial sobre proposições. E como isso já faz algum tempo, essa é uma boa oportunidade para revisar o meu mapa sobre futebol. Como eu aprendo coisas durante todo o tempo, talvez eu possa incorporar mais conceitos ou até modificar algumas relações. Muito bem, a primeira ideia que me ocorre é que eu não falei que os jogadores aqui jogam em times de futebol. Então, jogadores têm alguma relação com o conceito equipes. Então, os jogadores fazem parte de equipes. Ah, legal. E as equipes, por sua vez, participam de campeonatos. Então, participam de campeonatos. Campeonatos podem ser nacionais, internacionais, então eu posso exemplificar isso escrevendo as proposições que eu acabei de mencionar. Campeonatos podem ser. E agora o mesmo termo de ligação vai servir para formar essas duas proposições, nacionais e internacionais. Os campeonatos geram premiação. A premiação pode levar à fama. A premiação leva à fama. A fama pode aumentar o prestígio. E a fama também pode aumentar ou pode tornar mais valioso o passe do jogador. Então, valoriza o jogador. Ah, mas espera aí, jogador é um conceito que eu já usei no meu mapa. Então, eu não preciso, melhor dizendo, repetir esse conceito. Eu posso pôr aqui, valoriza os, e vou aproveitar para ligar essa proposição com um conceito de jogadores que já estava no meu mapa.
Muito bem, o meu mapa agora está bem bagunçado, então de novo eu vou usar o recurso de Auto Layout do programa CMap Tools. E novamente eu vou tentar organizar de uma maneira agradável visualmente os conceitos na tela. E com isso, durante o toque pessoal que eu vou dando ao meu mapa, eu vou revisando as proposições. Então, futebol tem regras, futebol tem jogadores e os jogadores podem ser várias coisas: goleiros, defensores, atacantes, meio-campistas. A gente lembra que os goleiros e os defensores impedem os gols, os atacantes e os meio-campistas fazem gols. O futebol é um esporte. A gente pode deixar isso aqui um pouco mais perto. E o futebol pode ser praticado em diferentes locais: os campos de areia, os gramados, as quadras. Todos esses locais têm algo em comum, eles precisam ter um gol. E a novidade do meu mapa hoje foi que eu lembrei das equipes e dos campeonatos, então eu posso organizar essa parte nova do meu mapa aqui na parte esquerda da tela. Jogadores fazem parte de equipes, equipes participam de campeonatos, campeonatos geram premiação, campeonatos podem ser nacionais ou internacionais, a premiação leva à fama, a fama valoriza os jogadores. Então é interessante notar que eu voltei para aquele conceito que já existia no meu mapa conceitual, o conceito jogadores. E a fama aumenta o prestígio. Muito bem, o nosso mapa agora ele já está bem grande, então qualquer inclusão nova de conceito seria inoportuna. A sugestão que eu faço é definir uma pergunta focal para esse mapa, e qualquer outro conceito relacionado ao futebol pode ser desenvolvido, mas num mapa conceitual diferente. Eu vou agora visualizar o meu mapa na tela, só para que vocês tenham ideia do tamanho que ele ficou. Então, para terminar o mapa agora, eu vou incluir a pergunta focal, e para isso eu vou clicar 2 vezes na parte superior da tela, abrir uma caixinha, e dentro dessa caixinha agora eu não vou escrever um conceito, eu vou escrever a pergunta focal inteira. Como o futebol é praticado? Pronto, essa pode ser uma primeira pergunta focal do meu mapa. Ela fica na parte superior da tela em destaque. Claro, você pode aproveitar também para pôr 2 outras informações importantes: o nome do autor e a data, uma vez que eu posso voltar a revisar esse mapa conceitual daqui a alguns dias. A pergunta focal é importante porque ela impede o meu pensamento de divagar demais e os meus mapas de ficarem de um tamanho muito grande, o que dificultaria a leitura dele por outras pessoas. Então, a pergunta focal ela deve ser definida para que você selecione conceitos e termos de ligações que sejam os mais relevantes possíveis para responder à pergunta focal. Eu sou o professor Paulo Correia e espero revê-lo numa próxima oportunidade. Um abraço e até mais!